Goiânia pelo PTB. Em 2008, foi reeleito, já no seu atual partido, o PMDB. Em 2010, disputou e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás, com uma votação de dar inveja, 35.424 votos. Na Assembleia, ele é membro permanente da Comissão de Meio Ambiente e Orçamento da Casa. Deputado, boa noite, prazer tê-lo aqui no Politeia. Obrigado, Fábio, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Sem sombra de dúvidas, é um prazer muito grande estar aqui, podendo expor o nosso mandato, o nosso trabalho na Assembleia e também debatermos um pouco sobre as questões políticas da nossa capital, do nosso estado e do nosso país. Marcelo Heleno, que está aqui conosco, já fez uma pergunta. PMDB terá candidato ao governo em 2014? Quem é? Logo, logo falaremos para vocês. Eu já tenho uma resposta para isso. E quer falar um pouco mais conosco? Bruno Peixoto, 15, no Twitter. Estamos aqui aguardando a sua pergunta, que obterá a resposta. Muito obrigado ao deputado Bruno Peixoto. Nosso outro convidado desta noite é Felisberto Rodrigues Tavares, casado natural de Cristópolis, na Bahia, é servidor público federal. Ele trabalha como inspetor da Polícia Rodoviária Federal, milita no movimento sindical e também na política. Nesta última eleição, elegeu-se vereador em Goiânia, obtendo 4.963 votos no PT. Marinheiro de primeira viagem na Câmara Municipal. Vamos, ao longo deste programa, conhecer um pouco mais do trabalho e do pensamento do vereador Felisberto Tavares. Boa noite, obrigado pela presença aqui no Politeia. Boa noite, Fabinho, boa noite ao professor Alberto, Marcelo e ao ilustre deputado Bruno Peixoto. E cumprimentar todos os goianienses e toda a população goiana que está nos assistindo agora, poder conhecer mais um pouco da nossa ideia, como você disse, de primeira viagem, portanto, bastante puro na política, com muita boa vontade e disposição para fazer um trabalho voltado exclusivamente para os goianienses. Muito obrigado também pela sua presença. Marcelo Heleno, boa noite mais uma vez, prazer contar com você aqui no Politeia. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, telespectadores. Estamos prontos para mais um embate aqui com um marinheiro ou policial de primeira viagem aqui, né? O Bruno Peixoto, você viu que ele já botou duas perguntas que vai responder só uma, a outra vai ficar para o próximo programa. Você pode ter certeza. Ele vai querer me enrolar. Professor Alberto Carlos, boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez também na bancada do Politeia. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Boa noite, Bruno Peixoto, deputado estadual. Boa noite, vereador Felisberto Tavares. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Que prazer que estamos aqui novamente. Ô, comadre, ô, compadre, deixa a gente dar uma entradinha na sua casa, assim, com um dedinho de prosa sobre política. 3254-1079 é o telefone da Fonte TV. Ligue pra gente, mande a sua pergunta para o vereador Felisberto Tavares, para o deputado estadual Bruno Peixoto, para os nossos comentaristas Marcelo Heleno e também Alberto Carlos. Participe conosco do programa Politeia. Uma tragédia assustou o Brasil nesta madrugada. Numa boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um incêndio na boate Kiss provocou a morte de 232 pessoas e mais 117 feridos estão internados. Isso foi negligência, falta de condições adequadas de funcionamento, superlotação do local? Isso, as investigações policiais vão determinar o que ocorreu. O fato é, funcionamento de casas noturnas, de espetáculos, sofrem a fiscalização como deveria sofrer? Fiscalização rigorosa? Deputado, o senhor foi vereador em Goiânia por 2 mandatos e o senhor conhece um pouquinho dessa legislação. Esse tipo de situação, primeiro a gente se solidariza com as famílias das vítimas dessa terrível tragédia, mas a legislação, ela é firme, ela é forte e a fiscalização é cumprida de forma adequada? Primeiro permita colocar o doutor Jean, mandou agora no nosso Twitter, Bruno Peixoto 15, saudando as famílias e diz sim, que está orando para que as famílias possam no mínimo ser confortadas. Agora, Fábio, Marcelo Heleno, professor Alberto, vereador Felisberto, nós temos que mudar. Isto que ocorrera, os nossos sentimentos, o Brasil está comovido, o mundo está comovido, evidentemente, com tamanha tragédia.
E a nós, homens públicos, políticos, que elaboramos as leis das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, nós temos sim que rever. Hoje nós temos a Lei 11.901 que regulamenta o bombeiro civil, e Felisberto Tavares sabe bem, pois ele é policial, da importância que nós temos dos instrumentos de fiscalizar. Sugeri ao meu irmão Wellington Peixoto e também à Câmara Felisberto Tavares, doutor Jean, que está nos acompanhando, que possa ser criado na terça-feira uma comissão especial que o regimento permite. E nós também o faremos na Assembleia. Primeiro, para analisar toda a legislação, que esta venha fiscalizar e exigir por parte das casas noturnas, para os grandes eventos, grandes espetáculos, um rigor maior. O que acontecer em Buenos Aires, que todos acompanharam a fatalidade, mais de 200 mortos na Argentina, também numa casa de show, numa boate, e não serviu de exemplo para o mundo. Hoje vivenciamos isso, uma dor muito grande que todos nós estamos sentindo, por nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pela perda de 232 pessoas. Nós temos que nos unir, nós políticos, prepararmos uma legislação segura, pertinente, para que os pais, digo isso enquanto pai, eu tenho 2 filhos, e a minha filha está numa idade que vai sim a festas, a aniversários, e hoje eu me preocupo com a segurança do local em que ela está indo. Então vamos sim fazer uma força-tarefa para que não possa acontecer isso mais na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Vereador, em campo essa ideia do deputado Bruno Peixoto de que a Câmara já na terça-feira, no início dos trabalhos extraordinários, já monte essa comissão? Sem sombra de dúvida. O deputado foi muito feliz nessa questão aí, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Nesse momento eu também, né, hipoteco aqui minha solidariedade aos familiares, né, e a gente vê jovens, universitários, na sua grande maioria, né, perder ali a vida num momento que é muito peculiar ao jovem dessa idade, que é um momento de diversão. Então, eu acho que ali errou o poder público, errou o empreendedor ali do evento, e talvez aí falhou, muitas coisas falharam, que culminou com essa grande tragédia. Então, essa família, eu acho que nós que somos homens públicos, né, temos esse sentimento em dizer que agora nós temos que nos prevenir, porque prevenir, já dizia meu pai, é melhor do que remediar. Então, faremos logo na terça-feira uma verificação, acredito muito no trabalho do Corpo Bombeiro, né, porque é um órgão, nesse momento, indispensável, né, inclusive para liberar o funcionamento desses eventos. Eu tenho meu filho ali nos assistindo, que é bombeiro mirim, né? Então, aqui em Estado de Goiás eu não tenho muita preocupação, porque eu vejo como é rigoroso a fiscalização por parte do bombeiro, o comando do bombeiro aqui nesses eventos. Eles são muito responsáveis, então, mas nada impede nós, né, nos resguardar ainda mais para que no Estado de Goiás, e quiçá no mundo, não tenhamos nenhum evento dessa natureza, né, que vem nos causar um pesar, uma tristeza muito grande. Faremos isso, deputado, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que todos os nossos vereadores estão sensibilizados com isso, e a gente vai, juntamente com os deputados, encampar essa ideia e fazer esse trabalho de revisão de legislação, de aperto na fiscalização, de envolvimento com os promotores de grandes eventos, para que realmente a gente resguarde, né? Felisberto, uma preocupação que nós temos, digo nós enquanto políticos, observa-se muito, não apenas no centro da nossa capital, mas nas cidades do interior, que muitas vezes se promove festas grandiosas em galpões. E esses galpões não geram a mínima segurança à população. Graças a Deus não ocorrera nenhuma fatalidade nesse sentido. Agora, deputado, vereador, eu me preocupo quando o senhor fala que está seguro em relação a Goiânia. Eu fico preocupado quando eu lembro que o prédio do fórum foi construído sem o estudo de impacto do trânsito, porque sabia que se fizesse um estudo de impacto de trânsito, a obra não seria aprovada. E o prédio está erguido e o problema de trânsito está colocado e tudo mais.
Objetivamente, o senhor já pensou em fazer um levantamento e saber quantas empresas funcionam em Goiânia sem o alvará ou com o alvará vencido? O senhor tem noção disso? Que eu não tenho. Olha, certamente há alguma falha nesse sentido. Mas eu falha vejo, na fiscalização, no caso, né? Mas eu vejo, para funcionar, eu vejo que o Corpo de Bombeiros, principalmente nessas empresas, ele é rigoroso. Você vê que para funcionar um posto de gasolina, né, tem todo um trabalho, e várias empresas, inclusive o nosso sindicato, qual eu presido, nós construímos ali no Jardim Goiás, nós passamos pela fiscalização do Corpo de Bombeiros, onde foi feito rigorosamente, observando todos os critérios que a legislação permite. O impacto de vizinhança, né, a legislação quanto a estacionamentos, vagas de estacionamento, uma série de coisas. Agora, eu acredito, eu não tenho dúvida que deve haver. Eu acho que o senhor está certo, o episódio tem que servir de lição, mas justamente isso. Quando você tem um empreendimento como aquele lá, ele fica com o alvará vencido, não é renovado, e não estava renovado porque tinha uma série de recomendações do Corpo de Bombeiros que não foram obedecidas. Essa empresa dá uma banana para o Corpo de Bombeiros e continua funcionando, será que é só lá? Não, acredito. Sem medo em dizer, Marcelo Heleno, professor Alberto, Fábio, sem medo de dizer, 20% hoje dos horas já legalizados e a necessidade de renovar anualmente o alvará. 20%, acredito que no mínimo não obtiveram renovação, por um ou outro quesito. Mas o que mais me preocupa... E o poder público não tem estrutura para fiscalizar. Concordo, isso, esse é o grande drama. Não é apenas o poder público da cidade de Goiânia, não. Digo isso do Estado, do governo federal. O que me preocupa mais são com aqueles que nem tentaram se regularizar e estão funcionando plenamente na clandestinidade. Esse é o que me preocupa, porque não existe nenhum critério. Isso que nós temos que verificar. Teve um tempo que ocorreu uma fiscalização muito grande nos postos. Sabem que postos de gasolina foram verificar? Os que tinham dado entrada no alvará, em torno de 70%. E os outros 30% que não tinham dado entrada, não foram fiscalizados, porque sequer constava o endereço na prefeitura de Goiânia. Viu só? 70% buscando a regularização, 70%, e 30% sequer tinham um documento e não foram fiscalizados, porque a prefeitura não conhecia o endereço. O Bruno, observa bem, deputado, tem um exemplo, tem um exemplo também de como funciona essa coisa do poder público. Quando teve aquela operação, a saturação da Polícia Militar, a forma encontrada para pegar no pé dos estabelecimentos e tentar fechar os bares mais cedo, atacar, era justamente em cima dos alvarás. A prefeitura na época falou, não, alvará é com a gente. E não admite interferência nisso. Não deixou fazer a fiscalização. E não fez nada também para fiscalizar o funcionamento. Isso é que me preocupa, certo? As coisas têm que acontecer. O senhor que é deputado, o senhor que é vereador, vocês vão lá, votam leis, fazem leis, colocam as leis, e as leis não funcionam. Né? Para quê? Tem lei demais. A função nossa, né, deputado? A função nossa, vereador, além de fazer lei, é fiscalizar o cumprimento da lei. Dela. Então eu acho que a função premente hoje do parlamentar talvez nem é muito elaborar leis, porque acho que se a gente pesquisar tem lei sobre tudo, quase tudo. Exato. Já sancionada, publicada, tá ok. Precisa de algumas alterações porque o fato social assim exige. O número agora, de a fiscais deve ser fiscalização, ampliado. inclusive da nossa parte, eu acho que ela tem que ser mais sistemática mesmo. Ela tem que ir mais a fundo e, é claro, cobrar do poder público, dos órgãos que compõem o poder de polícia, né? Que seja aí a secretaria agora criada, a Secretaria de Fiscalização, com o competente doutor Allen lá, para realmente efetivar essa fiscalização. Tem os fiscais da AMA, tem da Vigilância Sanitária e tem o Corpo de Bombeiros que faz o trabalho desse. Agora nós também vamos fazer e cobrar para que os órgãos os assim Eu vou além, o déficit hoje, em 1985 nós tínhamos 10.500 policiais militares aproximadamente. A população aumentou em quase 30% nesse período e nós continuamos tendo hoje quase 11 mil policiais militares. Observe que a população cresce, a nossa responsabilidade do poder público tem sim que aumentar e muitas vezes em relação ao servidor público que deveria estar ali prestando a sua função,
está com quadro reduzido. Íris Rezende, não é porque sou do PMDB que estou falando, mas eu acompanhei de perto mais de 3 mil concursos, 3 mil concursados adentraram a prefeitura na administração de Íris Rezende. Com Paulo Garcia, deu continuidade chamando os ora concursados. Mais de 1.000 já entraram com Paulo Garcia. Então observe que neste período, nós estamos falando aí de 8 anos, iniciando agora a administração de Paulo Garcia, está preocupado com a fiscalização, está preocupado com o bem servir por parte do poder público. E isso é importante. Bruno, e resolveu a situação? Melhorou, não resolveu. Mas Melhorou. Quando você anda pelas ruas centrais hoje, você vê uns informais tomando conta das calçadas das ruas e parece que é isso mesmo. Nós precisamos, mais do que nunca, é cultura de fazer regras, elaborar regras e obedecer E fazer regras. cumprir, né? Fazer cumprir. Não, Alberto, mas nós temos que agora, ver, essa professor questão Alberto, foi- só para finalizar, nós temos que ver que evoluiu. Nós não conseguimos consertar uma capital de quase 80 anos em apenas 8 anos. Então são inúmeros governos que falharam. Mas, E nós o que o estamos Marcelo tá melhorando a colocando, cidade. Tipo, mais que vocês políticos venham dizer pra gente que está melhorando, a gente não vê essa melhora. Entende? Essa melhora não é sentida, não é percebida. Por exemplo, você vê muita gente informais se instalando por fazendo gato na energia elétrica. Tem demais no centro. O cara faz um gato lá, vai, pendura na alta tensão, joga energia e põe um som para vender DVD na rua. Entende? Por mais que vocês se esforcem em dizer para a gente, ele não vê uma estrutura, não é de lei, não é de projeto de lei, né? É uma estrutura mesmo educacional. Uma estrutura para dar apoio para as pessoas. Se eles vão ser informais, vão ser legais, vão dar condições para eles ser informais e legais de forma coerente. Se não tem como combater isso, então não vamos parar de tratar isso como uma forma, vamos tirar os caras, vamos resolver, não é. Se não dá conta de resolver, parte para resolver de uma forma decente. Legalizar, tentar fazer alguma coisa que soluciona, porque não soluciona. Bruno, Na verdade, nós não vemos nenhuma movimentação, Bruno, não há nenhuma ação prática, educacional para mudar essa realidade. E nós temos que evoluir mais nessa discussão. Isso. Quantos mandatos seu grupo precisa para resolver esses problemas em Goiânia? Não é- 2, 3, Não 4? é quantos mandatos, é uma sequência de atividades que vão trazer continuidade para que próximos prefeitos... Vou dar um exemplo, nós tínhamos um déficit habitacional enorme na cidade. Íris Rezende e Paulo Garcia juntos construíram mais de 10 mil moradias. E os governos anteriores, quantos construíram? Nenhuma. Então nós temos que nenhuma ter... não, pô. nenhuma que eu digo, Não, nesse Bruno, montante. nenhuma não, aí não, Nós temos é. aqui para dizer, Nion Bernardes construiu sim, aproximadamente 1.000 casas. Garcia Corse também, a gente mas tem que tirando sair da área dessa de discussão risco. partidária para evoluir, Bruno. Senão Deixa, não vai. deixa eu dar uma contribuição Mas vamos nesse dizer assunto nessa aqui, proporção. que nós estamos entrando em outros Eu assuntos estou já de falando, partidário. Íris, ó, e eu queria me houve uma expressar questão também. de área de risco, uma expressão de área de risco que os outros prefeitos preocuparam. Íris preocupou com o social. Ele não preocupou apenas com a área de risco. Lembra-se, antes de Íris, quantas vezes ligavam as televisões e estavam lá vocês fazendo cobertura sobre enchentes? Tem quanto tempo que não faz uma cobertura sobre enchente em Goiânia? Quanto tempo? Por quê? Íris preocupou não apenas com as áreas de enchente, mas também com o social. Moradia é social, é dar dignidade à pessoa. Alberto. Por isso que eu sou apaixonado do sistema político habitacional. Tá, eu só queria dar minha contribuição aqui com relação a essa situação Essa de tragédia. Santa Maria. Primeiro porque dói, é dolorido, dói muito mesmo. Você saber que um pai perde o filho de uma forma assim tão trágica, dessa forma. E hoje eu estava meditando agora à tarde, lembrei, eu convivi uma época com uma tragédia. E com essa experiência da tragédia, eu fui estudar algumas outras tragédias, percebi algo que é evidente nisso aí. E eu queria chamar a atenção para a reflexão sobre isso. Essa ganância, certo? Desfreada, de lucro por lucro, tem que ser revista nesse país. Um local que cabe 1.000 pessoas, por 2.000 pessoas, isso é ganância. Isso é ganância. Fechar as portas de saída para que as pessoas não paguem contas no momento de incêndio, isso é ganância. Essa briga de valor por valor, lucro por lucro, a vida humana está muito acima de que 10, 20, 30, 40, 100 reais no bolso a mais. Está muito acima. Nós precisamos rever esses conceitos dessa sociedade, principalmente do modelo empresarial que tem no Brasil. Tá? Isso é a primeira coisa que me chama. Outra coisa que me chama, que essa situação mostra claramente uma das filhas do mal, do câncer desse país. Nós temos 2 filhas, eu considero que tem 2 filhas desse país que tem que ser tiradas desse país, 2 cânceres tirados desse país. Um é a questão da corrupção, outro é a impunidade. Isso é fruto da impunidade. Como é que uma empresa
funciona sem alvará, com recomendação do Corpo de Bombeiro, para tomar algumas prevenções. Como é que tem um evento desse? Como é que é aprovado? Um evento desse, como é que vende bilhete? Como é que um empresário tem essa condição? Isso é fruto da impunidade, é a ciranda da impunidade de fazer vista grossa. Fazer vista grossa, de levar o jeitinho brasileiro. Nós temos que acordar para isso. A dor do pai, da mãe, dos familiares, que estão ali olhando para o seu ente querido agora. E ali, olhando para ele, que perdeu porque morreu porque perdeu por asfixia. Gente, isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido. Nós temos que parar, dar uma repensada, dar uma freada em algumas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Porque essa dor poderia acontecer aqui em Goiânia, em Anápolis, em cidades do interior, em muitos lugares. Porque tem muita coisa errada, porque nós estamos fazendo vista grossa, estamos aceitando a impunidade, basta um telefone para um ciclano para liberar uma empresa dessa para funcionar, certo? Basta a ganância. Onde que se tem cabimento? Cabe 1.000 pessoas por 2.000 pessoas para um show desse? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que tem que ser dito para a sociedade e dizer o seguinte: vamos rever esses princípios, esses valores. Isso não vai levar a lugar nenhum. E toda tragédia tem esses dois princípios. É uma ganância misturada com impunidade. Infelizmente. Mesmo que se comprove que foi um acaso que precipitou a tragédia lá, isso que o Alberto está falando é pura realidade. Importante, é pura realidade. E vai em cima do que eu estou falando. Essa questão da capacidade, Alberto, é um exemplo prático. Eu gosto de futebol, gosto de Vila Nova. Fui assistir um jogo no estádio Vila que estava liberado para 8.000 pessoas. Venderam os 8.000 ingressos e teve gente que ficou em pé. Por quê? Porque não cabem 8.000 pessoas ali. Eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro do estádio lá tem rota de fuga para 8.000? Tem sistema de segurança. Tem. Não estou questionando. Você pula o muro. Então, é isso que tem que ser questionado. Nós vamos ter que viver de tragédia para ter uma vergonha na cara. Essa é a grande verdade. Professor, vamos ter que conviver com um ente querido morto na sua frente para chorar, para a gente tomar vergonha na cara. Para a sociedade tomar vergonha na cara. Nós estamos na frente de duas autoridades. O que me preocupa é que as boates, as casas de espetáculos aqui em Goiânia não são diferentes daquela não. Não duro. Tem janela, não tem ventilação. Não tem sinalização de rota de fuga. Não tem exaustor. Impressionante. Eu estava vendo as cenas deles lá. Rapaz, é a coisa mais séria que tem. Porta de saída é para fora, não pode ser para dentro. A porta de saída aqui da boate é para dentro, tá errado. Coisa simples, pôr uma porta para abrir para fora. São coisas simples, gente, que tem que ser observadas, gente. As portas desse estúdio aqui, dessa televisão, são todas para fora. Para dar rota de fuga, da saída. Tem sinalização aqui da televisão. O bombeiro veio aqui e fez N exigências. Nós tivemos o prazer de cumprir, porque é uma obrigação nossa, e nós sentimos hoje seguro aqui dentro. Sério? Então eu fico olhando essa situação, gente, e a gente fica fazendo vista grossa. Está errado, tem que ser refeito. Uma comparação, algo análogo. Mas observe bem, quando você entra numa aeronave, a aeromoça ela te mostra todas as sinalizações, as portas, em caso de emergência, em caso de acidentes, se tiver água, os assentos flutuantes. Mostra tudo. Será que uma casa de espetáculo, não é um caso de se pensar, Felisberto, ter algo nesse sentido, uma sinalização bem em frente, como foi colocado pelo professor Alberto? E a punibilidade? Marcelo Heleno, Fábio, você não passa um sinal vermelho que tem um fotossensor? Passa? Com certeza não. Porque sabe a certeza da multa. Vai mexer no seu bolso. Sabe a certeza. E você não ter o alvará? Será que você tem certeza que será multado? Que será fiscalizado? Com certeza. Observe bem a comparação. Então o que falta é a certeza da punibilidade e que vai mexer diretamente no bolso do empresário. Porque o empresário entende. Entende, mas quando mexe no bolso dele, professor Alberto. Então nós temos que ter um critério muito grande na fiscalização e também um critério muito grande na legislação para a liberação de casas noturnas. E dar um prazo para se adequar às existentes. Felisberto, prazo curto. A gente volta com esse assunto já e mais assuntos que a gente tem para debater. São muitos os assuntos hoje. Aqui, por exemplo, o deputado Bruno Peixoto vai responder daqui a pouco se o PMDB ficou satisfeito com a partida do bolo na prefeitura no primeiro escalão. Ele que é um dos homens do PMDB indicados para negociar as indicações do partido na Prefeitura de Goiânia. A gente vai para um breve intervalo. Em instantes a gente volta com o Politeia aqui na Fonte TV e na Rádio Aliança Notícias.
Agora são 22 horas e 42 minutos, o programa Politeia ao vivo neste domingo, 27 de janeiro de 2013. Temos aqui já várias perguntas dos nossos telespectadores para os nossos convidados. Eu começo com a pergunta do Marcos de Campinas para o deputado Bruno Peixoto. Deputado, o PMDB vai trabalhar o nome de Paulo Garcia para o governo? Essa é a pergunta do Marcos, e ele emenda, já que o PMDB pensa em assumir a prefeitura, que tem o vice, que é o Agenor Mariano. Marcos, Paulo Garcia é um excelente nome, está demonstrando isso à frente da prefeitura, está fazendo um belo e exemplar trabalho. Mas o candidato, em 2014, tem sim que ter algumas características partidárias. Digo, o PMDB, maior partido do Estado, 7 deputados estaduais, 4 federais, diretórios ou comissões em todas as cidades, tradição, história, e está pronto e temos quadros suficientes. E o PT, nosso irmão, nosso parceiro, partido de primeira hora. E sem sombra de dúvidas, a Dilma contará e conta com o apoio do PMDB para a sua reeleição. E em Goiás, nós contamos com o PMDB no nosso quadro para a disputa em 2014. Mas já lhe afirmo, o PMDB terá candidato próprio e o Paulo Garcia, acredito, que permanecerá à frente da prefeitura, continuando esse belo trabalho que está aí à frente por mais de quase 3 anos. Felisberto Tavares, Davi Moreira, da Vila Concórdia, quer saber como ficarão as escrituras ali na Vila Concórdia, em Goiânia. O Davi e todos os moradores, não só da Vila Concórdia, mas ali do IP, da Vila Pedroso Expansão e de uma série de bairros de Goiânia, principalmente da região leste, que estão sem a devida regularização fundiária. Então já estive com o secretário de Planejamento, doutor Nelson Ivone, e ele vai designar uma equipe lá, pertinente para que iniciemos o trabalho para a regularização daqueles terrenos, né? O sonho dos moradores é ter a escritura do imóvel, que é a verdadeira propriedade, né? Tem agora no Jardim do IP, por exemplo, depende, porque fica na cabeceira da pista do aeroporto, depende da aeronáutica. O brigadeiro lá tem que dar um parecer para que a prefeitura regularize, porque se a prefeitura regularizar sem esse parecer, acontecendo uma tragédia, quem é o responsável? Então, mais uma vez, recai naquele problema da fiscalização, né? Deixa-se instalar os bairros. A Vila Concórdia, onde o Davi Moreira é um grande líder, representa lá já tem mais de 50 anos, e até hoje o morador não tem o título de propriedade, a escritura. Então, isso depõe contra os gestores. Eu acredito que o Paulo Garcia, tendo à frente o doutor Nelson Ivone, na Secretaria de Planejamento, vai se encarregar e fez a regularização fundiária na gestão dele de vários imóveis, vários loteamentos de Goiânia. Foi uma grande quantidade de regularização. Eu acredito que não deva passar desse ano, ou até, quem sabe... Desse mandato. Não. Ou do nesse próximo. Trimestre, nesse semestre no máximo, a regularização, porque isso, Cuidado, eu estou vereador. encarregado de ficar no pé. Será que ele vai aguentar a gente lá? Eu vou pedir a vocês, Eu vou primeiro pedir a comentar vocês, nesse sentido que eu tenho um conhecimento amplo. Nós conseguimos aprovar, e eu fiz parte da comissão que elaborou a área especial de interesse social para regulamentar alguns casos em Goiânia. E digo também, a exemplo ali do Novo Mundo, da região leste, a área que passa embaixo da rede de extensão, que é uma área teoricamente da CELG, mas que nunca houve indenização àquelas famílias que estão ali há mais de 20 anos e não serão retiradas. Então nós temos, que eu digo nós, o poder público tem que olhar para essas famílias e dar a dignidade. E a dignidade é a escritura. para que a gente possa Mas como responder a todas essas... Só um minutinho, as famílias não vão ser retiradas, elas não estão numa região que é imprópria para elas, de risco. O senhor está defendendo que elas continuem lá em risco? Essa Cadê as área casas do do Minha Novo Casa Mundo, Minha Vida? Vamos por etapa. Projeto. Cada caso em Goiânia é um caso. Nós temos Nova Esperança, nós temos Curitiba, parte do Primavera, a área do Novo Mundo, a região leste, ela não está embaixo da rede de extensão. Não está embaixo. Na época houve sim a desapropriação por parte da CELG de uma parte, e essas casas estão ao lado direito ou ao lado esquerdo. Então eles têm total condição de moradia, dando estabilidade. Inclusive já foi feita medição elétrica para ver a influência, porque se houve o comentário que poderia gerar câncer a essas famílias por ali estarem. E foi comprovado que não há
nenhum risco à saúde e nenhum perigo àqueles que ali estão, porque há uma distância de segurança para essas famílias. Então eu defendo a regularização, sim, que muitos já estão consolidados, já estão ali, estou falando de 20 anos, estão falando de segunda geração, já morando em algumas residências. Bom, vamos agilizar as respostas aqui para a gente poder atender nesse bloco todos os nossos telespectadores. Deputado Bruno Peixoto, o João Ribeiro dos Santos, da Vila São José, pergunta por que o senhor não se candidata ao governo do Estado, já que, na opinião dele, é um nome forte para concorrer com Marconi. Olha, não nego que vontade eu tenho, e cada dia mais eu me preparo para disputar a prefeitura, o governo do Estado. Só que nós temos dentro do nosso partido vários nomes à disposição, nomes extremamente capacitados. E dou como exemplo Samuel Belchior, Daniel Vilela, Wagner Siqueira, e nós temos um grande líder que eu tenho como um professor, como um amigo, e que eu observo os seus atos políticos, que fez muito pelo Estado e está pronto para fazer muito mais. Digo até que construiu as rodovias do nosso Estado e que esse governo que aí se encontra sequer está dando conta de mantê-las. Iris Rezende Machado. Felisberto Tavares, qual o seu projeto para a saúde em Goiânia, que está um caos? Sandra, do Recanto das Minas Gerais. Sim, nós temos cobrado, fiz várias visitas ao doutor Fernando Machado, né? Ele fez agora, recentemente, 40 contratações de médicos e, infelizmente, nesse período, nós temos que discutir com o PASSO, a administração pública, a valorização desses profissionais. Não só dos médicos, mas de todos os trabalhadores que envolvem a saúde pública. Então, o que a gente pretende fazer é implementar uma discussão junto ao prefeito, porque isso não é iniciativa de vereador, né? É iniciativa exclusiva do chefe do executivo, valorizar, fazer algum plano de carreira em que dê melhores condições para que, nesse período, onde abre-se inscrições aí para residências e especializações, não há uma fuga de médicos como ocorreu. Mas eu acredito que vai melhorar, porque a cobrança ela vai ser sistemática. O Ulisses, da Vila União, líder comunitário, parabeniza o programa e manda um abraço para o vereador que está acompanhando também, o doutor Gian. O Bruno Peixoto, qual a sua opinião sobre o projeto Macambira Nicuns? Essa é a dúvida da Maria Vaz, do setor São José. E aí eu vou entrar na voz dela e dizer assim, por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Precisa de quantos mandatos mais, deputado? Maria Vastão, nós temos aqui que entender, e quero até parabenizar Pedro Wilson, que foi um dos grandes idealizadores, que buscou junto ao BIRD recurso, que fez o projeto, levou ao governo federal, levou ao Banco de Desenvolvimento, fez todo um trabalho. Iris Rezende iniciou o projeto, continuou o projeto, quando eu digo iniciar a execução das obras. Nós tivemos no Faz Salville já o início das obras. Nós tivemos inúmeros pagamentos, indenizações. Perdeu dinheiro. Não digo que perdeu. Perdeu dinheiro. Minha mãe mora próximo, eu vou quase toda semana lá. Aquela terraplanagem que foi feita, a chuva tomando conta, dinheiro jogado fora, as pessoas estão revoltadas da região. O termo das pessoas da região, eu vou ali nas feiras da região, eu digo para você, deputado, as pessoas estão revoltadas com o descaso que está aquele projeto ali. É um descaso, certo? Eu tenho coragem de dizer isso aqui claramente porque eu convivo ali com a situação. Convivo, eu ouço as pessoas, minha mãe mora ali, vou na feira, virou motivo de piada, certo? Esse projeto tá virando motivo de piada. Ah, tinha que fazer aporte de capital. Rapaz... E agora quem vai comandar o projeto é o vereador Denilson Trindade do PMDB, né? Vai enrolar. Houve sim, temos aqui, nós não podemos esconder. Vamos ser sim bastante pragmáticos, deputado. Tá lá, tá acabado. Se for lá, tem capim já, tem que usar enxada. O terraplaneta que foi feito para fazer uma calçada lá, derrubaram árvore, fizeram um trem lá, tá virando motivo de piada. O mato está começando a cobrir a placa da obra. A obra, não. Fizeram um lugar ali para colocar, gastaram dinheiro tudo fazendo os acomodação da empreiteira lá, e não fizeram o que tinha que ser feito. Infelizmente isso é verdade. Certo? O povo aqui está virando motivo de riso, assim como o Mutirama não terminou o Mutirama, e está virando motivo de piada dentro de Goiânia. A verdade é isso, o povo não é tão cego mais, gente. O povo está percebendo as coisas. Vamos por etapa. O que acontece? Nós tivemos 3 frentes iniciadas no ano passado. Houve, inclusive, todo o projeto, a análise, o início das obras. Houve, sim, a questão do pagamento, do empenho. Houve uma interpelação para que comprovasse e apresentasse
Paulo Garcia o fez, realmente teve uma interrupção temporária e retoma assim que concluir, que encerrar o período chuvoso. Isso será retomado. O vereador Denício Trindade, capacitado, conhecedor, inclusive morador do Jardim América, conhece bem o projeto, estará à frente. Estou aqui assumindo um compromisso. Não tenho nenhuma função na Prefeitura de Goiânia, mas conheço bem a cidade de Goiânia, conheço bem a Prefeitura de Goiânia, por ter sido vereador 6 anos. Neste próximo ano, Dona Maria, que conheço bem, conheço como a palma da minha mão o nosso setor São José, onde muitas dessas áreas, que já foram indenizadas inclusive, algumas sim, outras não, será feito um projeto bonito, maravilhoso para a nossa cidade, o maior parque linear da América Latina. Amém. Nós teremos orgulho sim deste parque. Marcelo, isso eu amém. afirmo. Marcelo, Amém. na sua opinião, jogaram mesmo dinheiro pelo ralo, né, nessa fase inicial do projeto? Toda obra paralisada é desperdício de dinheiro, pelo menos parte. Isso aí é inegável. Tem coisa que vai ter que ser refeita e isso aí Aí a construtora cruel. quer cobrar mais porque vai ter que refazer, aí não cobra, ainda aí fica essa. Não, essa e o pior é que Vira outro aeroporto. a placa tá Outro buraco do estampada Você lá. mora ali perto também, né? A placa lá, início da obra dia tal, término em 180 dias, que venceria dia 30 de setembro, certo? E aí a gente tem que tirar, não tem nada, não estou pegando no pé de ninguém, acho um absurdo o aeroporto não ter sido refeito até hoje, o estádio Centro olímpico está do jeito que é. Centro Olímpico. O Centro Olímpico, Abandonado. o Estádio Olímpico abandonado do jeito que é. Abandonado. Acho absurdo ter prometido, ter marcado 3 datas para entregar o túnel da Avenida Araguaia e tá lá a população daquela região sofrendo com um trânsito caótico, a obra incompleta. A parte do Mutirama que foi entregue, inclusive, é a parte onde as pessoas estão pagando ingresso. O parque gratuito que funcionava ali, não tem mais, era justamente na parte nova, que não está pronta. Então isso tudo é prejuízo para a população. Sabe o que é, Marcelo? Ainda vem anunciar a obra nova. Não, e não Um adianta. turno novo, Professor, não precisamos disso, professor, gente. A população- toda obra paralisada você vai retomar e você vai ter que refazer alguma coisa que não foi feita, ou que foi já Não, perdida. tá anunciando obra nova, estão anunciando aí, vamos fazer um viaduto no lugar tal, vamos começar não sei o quê. Peraí, gente, vamos terminar o que começou, pelo menos terminar o que começou. É bem público, é dinheiro meu, dinheiro seu, dos impostos do nosso trabalho. Vamos terminar o que começou, gente. E a população? Do Centro Olímpico eu não posso falar nada, porque está abandonado. Mas do projeto Macambira Licuns, estou aqui assumindo um compromisso, onde o PMDB faz parte da administração. Nós temos o vice-prefeito, temos secretarias. Será sim concluído, porque eu conheço bem o projeto, fui líder de Iris Rezende quando estava na Câmara, acompanhei a elaboração, acompanhei todo o processo deste nosso belo projeto, iniciado por Pedro Wilson, PT, e hoje nosso parceiro número 1. Dá licença aqui, deputado. O senhor devia saber mais do Centro Olímpico, o senhor é deputado. A fiscalização do que o governo do estado faz é uma das suas atribuições. O senhor devia estar assim, informado e estar batendo, inclusive, Marcelo, com o deputado de oposição, cobrando Acho o que governo até a mais- tocar. mais- que o Deixa eu Macambira. dizer, quando eu digo a você que eu não sei, eu digo não sei quando irá começar, porque o governador do nosso estado fez compromisso público de iniciar. Nós do PMDB, enquanto líder da bancada de oposição, levantamos todos os dados, inclusive o repasse do governo federal. Levantamos e apresentamos na Assembleia, encaminhamos requerimento ao governo do estado, porque os moradores daquela região não estão apenas preocupados com aquele buraco, mas também com a dengue, que está em número em nossa capital, se tornando até uma epidemia, gerador de mosquito da dengue. E o governo do estado, sabe o que respondeu? Estamos aguardando recurso financeiro. E eu te digo, Marcelo Heleno, está aguardando recurso por quê? Sendo que o governo federal já se propôs em ajudar, ou melhor, ajudou. Iniciamos a obra e cadê a obra? Cadê, governador? Cadê a obra? Está lá parada, está o buracão. Olha, Com todo respeito, o buraco do governo do estado. Do ponto de vista informativo, que é um compromisso que eu tenho até como profissão, até onde eu sei é empate técnico aí. O problema do Centro Olímpico, o problema do Macambira é problema com empreiteira. Os dois têm o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Uma coisa eu sei também, que houve o aumento dos impostos dos combustíveis para que o fundo do transporte fosse para tampar os buracos das nossas GOs, e que quanto buraco tem?
Basta sair da cidade de Goiânia e observará. Está intransitável. E eu sei que tem o dinheiro. Foi arrecadado 370 milhões. E cadê os buracos? Não, vamos mais longe. Vamos mais longe. Eu vou aproveitar o gancho do Marcelo, só um pouquinho, vereador, e falar assim, cadê a oposição? Nós falamos. Gente, cadê a oposição, nós falamos na cadê tribuna, a oposição? Mas são poucos os programas que nos dão esta oportunidade de nos expressar. Vai pra rua. Poucos são os programas. Chama a sociedade pra rua, faz um movimento. Agora fica esperando rádio, televisão, da oportunidade. Vai pra rua, faz um movimento, põe umas placas, põe umas faixas na rua, põe uns carros de som. Sabe o que acontece? As redes Cadê a sociais, oposição, gente? Começa a pintar os buracos de amarelo, faz alguma coisa. Pinta os buracos lá, põe Então, lá, PVA, igual fizeram uma campanha. Eu vou fazer diferente. Faz alguma coisa, gente. Agora vem falar, agora fica a imprensa, programa. Não, gente, faça alguma coisa. Eu atuo muito Vocês nas são redes oposição, sociais. Eu atuo muito nas redes sociais e vou mostrar o que postei ontem e vou colocar aqui a foto. Olha aqui a foto das nossas estradas. Eu tiro foto, posto no Facebook, Bruno Peixoto. Eu posto a foto das nossas estradas. Eu tenho feito, só que a nossa voz, ela não atinge toda a população do estado como gostaríamos. Eu já agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Sabe o que é? Que vocês não conseguem ter fazer mobilidade. Mas essa é uma Vocês não conseguem mover a população. Começa a ir pra praça, começa a ser falante. Sai da Assembleia, gente. Sai lá do ar-condicionado da Assembleia. Sai lá do palanque, do microfone. Vai pra rua, vai pra praça, vai pegar chuva, vai pegar um carro de som, vai falar alguma coisa pra população. Procura os meios. Da GO 210, tá aqui as fotos e outra. Bruno, nós aqui somos uma classe. Ó, o Marcelo, mas o Marcelo, Bruno. Pra sair? Só tem o Marcelo, não, Bruno. O Marcelo, a gente aqui é elitizado, lê todo dia, tá vendo muita informação. Agora o povão precisa ver vocês movimentar, ué. Agora subir na tribuna na Assembleia. Ah, tem buraco aqui, tem buraco lá, parará, não sei o que mais, vai adiantar não, ué. Vai pra rua, gente, faz mobilidade populacional. Essa foto foi tirada. Passa o carro de som. Essa foto foi tirada ontem. Eu estava numa reunião na cidade de Corumbaíba. E depois fui para outra em Nova Aurora. O tempo todo falando da calamidade que está as estradas. Nós fazemos esse papel. Eu sei, porque aqui, eu até, no primeiro pronunciamento, a primeira vez que eu usei a tribuna, que eu não sou político, né, o primeiro cargo eletivo que eu ocupei. Você não era. Sim, mas não político na acepção pejorativa que às vezes a população dá. Eu sou o camarada que não sai da base, não deixa de caminhar na base. Então, eu tenho um compromisso com a comunidade goianiense em geral, em especial onde eu tive 60% dos votos, que foi a região leste, a Zonal 135, e nessas questões, principalmente, vou assumir agora, a presidência da Comissão de Meio Ambiente. E eu vi, desde quando eu vim da Bahia para cá, eu vi dinheiro vindo não sei da onde, do Japão, da França, para despoluir o meia ponte. Cada período de seca, aquele meia ponte está cada vez mais poluído. Tem um problema que eu vejo ali com os moradores ali da Vila Nova, com relação à obra inacabada. Tomou conta ali os usuários de crack. Aqueles moradores estão em pânico. Além do trânsito, ainda tem esse incômodo do túnel. Então, eu disse e reitero para todos aqueles companheiros nossos. A Sandra manifestou a questão da saúde, não deixei de ir no CAIS nenhuma vez, de quando eu tomei posse para cá, pelo menos uma vez por semana, e debatendo com o secretário de Segurança Pública, que lá de direção ainda não tem. Eu acho que o passo ainda está lento demais nessa substituição para que dê celeridade. E eu comprometi com a população, se nós não vermos solucionar desses problemas que afligem de forma mais latente a população, nós vamos nos reunir e eu tenho, com certeza hoje, se eu der um grito ali na região leste, eu coloco 1000 pessoas em qualquer órgão, qualquer lugar. Você sabe o que está precisando do país, é disso? O país está precisando acordar para isso. Nós tivemos mudanças democráticas nesse país com o povo. Com o povo. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos acordar. Nós precisamos desses movimentos. Vocês políticos gostam de ar-condicionado, gostam de secretariado. Certo. A maioria de vocês estão em zona de conforto. Foram eleitos e ficam lá nos gabinetes.
Vocês gostam de zona de conforto, gente. Volta pra rua, vocês têm voz, vocês têm... Gente, professor, Bruno, vou dar um exemplo. Você pode ir pra rua, pegar o microfone, falar à vontade. Quem foi você o tem único... impunidade parlamentar. Agora, se eu for fazer, se o Marcelo for fazer, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos passar por perseguição, não é, Marcelo? Uma pergunta, mesmo tendo canais de... Vocês são polícia, têm impunidade. Vocês podem subir e falar. Vamos fazer movimento Não nesse vamos país, generalizar, mas quem foi o único político que subiu num trio elétrico e saiu andando Goiânia inteira falando dos projetos? Foi eu. E você que mora em Goiânia sabe disso. E você que mora no interior, quantas reuniões eu participei? Nós não podemos generalizar de toda maneira. É igual dizermos que todos os médicos são ruins, ou que todos os advogados são bons, ou que todos são bons. Não, nós temos bons políticos e temos maus políticos. Ô, professor, temos bons professores. Deixa eu aproveitar uma deixa aqui para concordar com o deputado. Eu quero concordar com o deputado aqui. Pelo menos uma vez, né, Marcelo? A gente não pode generalizar realmente, não. Agora o problema... Vou dar minha mão mamatória. Não estou generalizando. Tem alguns aí que se salvam, tá? Eu espero. Graças a Deus. Espero que esses dois aqui, e o doutor Felisberto aqui, nosso vereador, doutor Felisberto aqui, ele está tentando te dizer que ele quer ser diferente. Então, a princípio, nós temos que confiar nele. Esse é um ponto. Segundo, a discussão aqui em Goiás está tão vazia, mas tão vazia, que até o buraco é partidarizado. Se você fala de buraco na estrada, você é contra o Marcondes. Se você fala de buraco em Goiânia, você é contra o Paulo ou o Íris. Aí não dá para fazer desse jeito, né, gente? Professor Alberto. Não, essa liberdade, isso que o senhor está fazendo, é salutar. O senhor é da base da prefeitura, mas está com problema de saúde, vai lá e grita. Agora, só um pouquinho, deputado. Não é porque só... Olha só, a população... Alberto, só um minutinho. É bom o Felisberto estar falando aqui, reconhecendo que aquele túnel lá da Avenida Araguaia, além de todos os transtornos, isso é sabido, foi denunciado, tem matéria de jornal, rádio, televisão, e tá do mesmo jeito, é ponto. A PUMS lá é ponto, encontro pessoal para fumar porcaria lá. Olha, e ninguém quer ver isso. Nós estávamos com um problema sério de coleta de entulho e roçagem na região leste. Né? Sobre isso, Gil Nailton agradece a sua interferência na limpeza da região leste, viu? Então, você vê o que é, como é que age, como é que eu pretendo agir com esse mandato. Nós estivemos lá, diagnosticamos o problema, fomos cobrados, porque o mandato nosso é batizado como participativo. Encontrei o presidente da Comur em 2 ocasiões e a gente sabe reconhecer da dificuldade que tem. Mas isso é problema dele, ele tem que arrumar meios para resolver. Eu tenho o dever institucional de cobrar. E olha, eu sou do PT, tá? Mas eu não deixo de cobrar, e de cobrar de uma forma intransigente o que a população manda fazer. Então, em umas 2 ou 3 cobranças sistemáticas, a equipe toda da prefeitura, da Comur, inclusive na pessoa do presidente, esteve no sábado na região nossa ali da Vila Pedroso, trabalhou, limpou aquela região toda, está limpando, recolhendo todos os entulhos, o staff da prefeitura todo, além desde o mais humilde trabalhador até os diretores estiveram presentes até hoje, às 17 horas, eu estava lá com eles. Então, se cobrar com veemência, né, se cobrar com justiça, consegue. Eu tenho ouvido, vereador, a gente ouve muito a população, vontade política. Resolve. Sabe o que eu leio vontade política? Ações acima de palavra. O povo está cansado de palavras. Nível de congruência. Falar e agir da mesma forma. Agir mesmo. Tomar ação. Pegar um cabo acompanha o meu mandato. Rapaz, político fez histórias nesse estado como? Pegando em cabo de enxada. Pegando em cabo de foice. Certo? Faz assim, lá mostrando, fazendo as coisas acontecer. O povo está cansado. Palavra bonita, gente. Tem muita gente dizendo. Não. Nós estamos querendo coisas pragmáticas, ações práticas. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos na semana passada, e até quero elogiar, não estou apenas fazendo crítica ao governo do Estado. Quero elogiar o secretário de Segurança Pública, Dr. Joaquim Mesquita. O setor Jaó, Santa Genoveva, Guanabara, Goiânia 2, estávamos vivenciando uma onda de assaltos enormes, chegando a ocorrer 21 em um mês. Nós fizemos uma audiência pública no setor Jaó, numa escola do setor Jaó, mais de 200 pessoas participando da audiência pública, todo o comando da Polícia Militar presente, inclusive o secretário. E digo, deu resultado positivo. Nós já vamos para uma semana sem um assalto nesta região. E a presença constante da Polícia Militar com blitz, com helicópteros, com pelotão de choque, da Rotan. Agora vai a minha pergunta.
Até quando? Porque neste momento, a nossa região, digo região norte, região leste, está com a presença efetiva da Polícia Militar. Estão combatendo a criminalidade através do grito da sociedade, que foi expresso em uma audiência pública que nós realizamos. Mas é o que eu o fui o Marcelo autor. falou. E nós estamos fazendo isso na cidade inteira. Independente de partido, não pode ser partidário. Estou aqui elogiando o secretário, estou elogiando o secretário de Segurança Pública, que saiu do seu ar-condicionado, Dr. Joaquim Mesquita, e foi para o bairro sentir na pele o que está acontecendo. Então eu elogio o secretário de Segurança Pública. Sou da oposição, sou oposição, faço oposição, criticando o que está falho, mas quero aqui elogiar o secretário de Segurança Pública que deixou a segurança do seu gabinete para estar presente nos bairros e está dando sim continuidade. Espero que continue a fazer este papel. Um minutinho só, Felisberto. Vamos para mais um breve intervalo. Já já a gente volta e aí você abre o próximo bloco com o seu comentário. Em um instante só a gente volta aqui na Rádio Aliança Notícias e também na Fonte TV com o Politeia, a discussão política do domingo à noite. Tá faltando ainda a resposta do deputado Bruno Peixoto, hein? Daqui a pouco ele responde. Estamos de volta com o Politeia, a discussão política da Fonte TV e da Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Hoje, nossos convidados, o deputado estadual Bruno Peixoto, ele que vai assumir nos próximos dias a presidência do Diretório Metropolitano do PMDB, por conta da licença do atual presidente, o Wagner Siqueira, o deputado Vaguinho, que vai para uma secretaria no município de Goiânia, e também o vereador Felisberto Tavares. Temos aqui ainda algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Rodrigo, do trio Os Caçulas, da cidade Jardim, ele parabeniza a sua performance na Assembleia Legislativa, deputado. Rodrigo, do trio Os Caçulas, morador da cidade Jardim. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo de infância, ele, a Jaqueline, sua irmã, enfim, toda a família. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, desenvolvendo a cultura do nosso estado. E olha, cantam, mas que cantam muito bem. Quem ainda não tem um CD, compre. Ô Fabinho, você disse que eu ia fazer a abertura. Vamos lá. Em relação ao pragmatismo dos políticos, e aí nós temos também que externar elogios ao presidente da Comurg, que vai para a rua. Eu presenciei várias vezes ele lá caminhando, e toda a diretoria. E o prefeito Paulo Garcia visita as obras, periodicamente ele vai no campo de obras, sozinho, vai lá e vê como é que as coisas estão funcionando e cobra, inclusive lá no canteiro. Precisa uma macabira, viu? Pois é, mas pelo menos assim, olha... Até tomou a água da nascente não faz salvile. Não, mas isso lá atrás. Mas antes da eleição. Ele está caminhando. Paulo Garcia, sábado, estava andando na região leste, acompanhando a limpeza dos trabalhadores da Comurg. Ele, o Paulo de Tarso e toda a diretoria da Comurg. Então, para essas pessoas, os parabéns. Eu já pedi. Como eu falei que ia dar minha mão para matar, eu vou dar. Tem política que está trabalhando mesmo, se mexe mesmo, população. Parabéns para vocês, certo? E vamos andar, vamos mexer no povo, certo? Vamos participar, vamos para a cidade. Vamos sair de palanque lá, de briguinha, de ciúminha, de biquinho um com o outro lá. Porque fala, e vamos cuidar da cidade, vamos cuidar do povo, vamos roçar a cidade, vamos asfaltar, vamos tampar os buracos, vamos cuidar da saúde. Está precisando de vocês, ela ajuda a gente. Na hora de votar, é aquele ditado que está acostumado. Na hora da eleição, vocês aparecem tudo pedindo voto. Aí eleitos somos tudo das regiões. Faça isso, vereador. Continua atuando, certo? Porque precisa. Eu já estou carente dessa assistência, gente. Fala também aqui do que eu tenho feito, que eu mostrei para você aqui, da audiência pública, isso, Bruno. das reuniões faz audiência, que mostrei tudo a ele. Chama também, Bruno. Vai, continua nessa batida. Vamos fazer isso aí, que o povo está precisando disso, gente. Se eu continuar assim, vira o governador? Uai, eu já te dei a dica aqui, né? Já. Bom, que eu vi. Eu posso trabalhar que eu não já dei uma dica de marketing para ele aqui hoje. Não custou nada. E é especialista em marketing, o professor já me avisou, você está no caminho certo para se tornar governador. Faça isso e continue fazendo. Bruno Peixoto e Felisberto Tavares. A pergunta do Anderson do Jardim Guanabara, para os dois. Como ficam as eleições do Conselho Tutelar? O senhor é deputado, mas tem uma grande representatividade em Goiânia. E o senhor é vereador e o Conselho Tutelar está tendo realmente esse problema aí, um imbróglio muito grande que a Prefeitura deixou passar, não realizou a eleição no período que deveria e agora está com essa dificuldade. Um problema grande, porque são equipes de pessoas
que são praticamente vocacionadas, porque não tem estabilidade nenhuma, quase não tem garantia nenhuma, é só para trabalhar. É um sofrimento. A estrutura oferecida aos conselheiros... Bombeiros sociais. Isso. Apagar problemas sociais. Pega as crianças, não sabem onde encaminham, a desagregação familiar, eles não têm o aparato, o suporte da força. Vereador, isso tudo nós sabemos, porque nós queremos saber se o senhor vai lá cobrar do prefeito a eleição já está praticamente marcada, as inscrições dos pretendentes, é agora, né, próximo dia 8, salvo engano, e ela vai realizar. É lógico que cabe a nossa crítica para as pessoas que estiveram à frente lá, deixou passar, né, um erro muito grande. Que isso não se repita e que a realização das eleições sejam feitas imediatamente para que dê continuidade a esse trabalho, porque é necessário. Além de ter os conselheiros tutelares regionalmente, como é dividido regionalmente, trabalhando, dê também estrutura mínima para que eles façam o trabalho, porque boa vontade eles têm demais. Agora precisa também dar um suportezinho mínimo para que eles realizem os trabalhos. Eu vou um pouco além. O conselheiro tutelar tem sim que ganhar bem, tem que ter uma qualificação, tem que ter todo o amparo técnico, não apenas o veículo e a sala, mas tem que ter uma equipe de psicólogos à sua disposição, tem que ter uma equipe médica à sua disposição, uma equipe jurídica à sua disposição. O que eles tratam são com vidas. Então nós temos que ter grande seriedade para o trato do poder público com os conselheiros tutelares. E vou mais. Nós temos que ter, sim, uma regulamentação não municipal, como está acontecendo, mas do governo federal. Nós temos que olhar isso de uma maneira, sim, no país. Nós estamos vendo a exploração sexual de menores, nós estamos vendo a pedofilia, nós estamos vendo filhos abandonados, crianças abandonadas. Usadas no mercado de tráfico. Certo? Porque não pode fazer. Olha, mas eu vou ser muito claro com o senhor. O conselho é muito importante. Psicólogo, conselho. Mas da onde que vem a grana? Ô Bruno, é isso que precisa acontecer. Onde que vem o dinheiro para manter o psicólogo? Ninguém vai fazer isso de graça. Uma crítica não, que se governo faz federal, aí. minha opinião, então, governo dinheiro, federal. Precisa vir de onde vem o dinheiro. Conselheiro tutelar tem que ter ligação com o vereador, com o deputado, com o político? Não. Mas, senhora, tem que ser bastante sincero. Deveria não ter, mas tem. Por isso que nós temos que ter uma normatização do governo federal para que tenha critérios, para que tenha, sim, todo um amparato. A sociedade, eu acho que tem o direito de escolher o conselheiro tutelar dela. Em Goiânia, nós estamos falando de uma cidade capital, mas no interior, em algumas cidades, o conselheiro tutelar acaba sendo seu vizinho, muito próximo à relação. Quando nós fazemos uma lei, nós não podemos pensar apenas na nossa situação. Nós temos que olhar ela como um todo, temos que olhar o Estado. E digo mais, no caso dos conselheiros tutelares, na minha opinião, deveria ter uma legislação federal e deveriam ter todo o apoio, até mesmo porque o governo federal, que contém 70% da arrecadação dos impostos, deveria sim dar condições, porque o governo federal tem recursos para manter os conselhos tutelares funcionando e bem. Acho que essa questão é muito séria e cabe a nós, políticos, mandatários e até mesmo aos líderes comunitários, a união, a voz que o professor Alberto falou, nós temos que nos unir, ir até o governo federal e exigir do governo federal uma resposta rápida a essa questão, que não é uma questão apenas do município de Goiânia, é uma questão do país. E nós estamos vendo isso todos os dias nos noticiários. São crianças usadas no tráfico, são crianças abandonadas em lata de lixo. É inadmissível. Não, mas nós temos que nos unir. Vamos organizar. É uma questão nacional, mas levantamos a questão porque Goiânia não fez o seu dever, que era fazer as eleições. Errou. E eu vou insistir. Errou. Tudo bem, pode ter legislação eleitoral, mas é uma questão de atitude também. Por que vocês, políticos, não deixam pessoas que têm ligação ao movimento, mesmo a defesa da criança e do adolescente, assumir esses cargos e esquecer, deixar um trabalho mais técnico do que ficar no clientelismo? Não, porque a gente percebe que o cara que é eleito no conselho, ele é quase que um... Um vereador, porque a eleição é difícil. Ele é um cara que vai gerar voto. Isso. Ele tá ali potencialmente um cabo eleitoral. É um cabo eleitoral. Ele é um cabo eleitoral de algum político. Verdade. Ele acaba sendo um cabo eleitoral. Vereador, quando ele não quer ser candidato a vereador ou um cargo político. Quantos conselheiros tutelares deixaram de ser conselheiros e disputaram uma eleição de vereador? E alguns são vereadores. Depois de ter passado o conselho. Isso, verdade. Jorge do Hugo foi conselheiro tutelar e hoje é vereador.
Marcelo, você está coberto de razão. Mas o sistema hoje permite. É só fazer Nós uma lei. temos que alterar o sistema. Não pode disputar eleição. Ele acredita que não possa nem ter filiação partidária o conselheiro tutelar. Olha, E tem que ganhar melhor, viu? Hoje um conselheiro, Felisberto, ganha o DS4 da prefeitura. Hoje é um DS4. Em torno de 3 mil e poucos reais. Valor líquido em torno de 2.800. Nós teríamos hoje que um conselheiro tutelar está ganhando aí aproximadamente o que ganha um vereador, para que ele tenha condições de dar um exemplo e de dedicar integralmente ao trabalho a servir nossas crianças. Eu não acredito nessa estrutura que está montada de conselho tutelar que venha funcionar em Goiânia por um motivo só. Vou falar por quê para vocês. Enquanto não tiver a subprefeitura em Goiânia, não vai adiantar nada esse conselho tutelar. Porque a estrutura tem que ir até a sociedade. Essa é uma outra coisa que pode discutir sobre subprefeitura hoje, que eu tinha uma sobrinha que ela é assistente social, foi conselheira da região leste, Renata Tavares. Né? Poderia se candidatar à reeleição, não foi. Tamanha frustração nas normas que determinam o que ela deve fazer e o que realmente ela tem condições de fazer. Ela acaba se sentindo frustrada. Né? Um carro para 5 conselheiros tutelares. E em muitas circunstâncias entra em pânico, porque várias pessoas dirigem, então tem que ter uma manutenção mais minuciosa e não está sendo feito. Mas o problema não é esse. Eu fiz um trabalho ainda na polícia de exploração sexual infanto-juvenil no Brasil inteiro, em todas as capitais. Goiânia, infelizmente, é uma capital, e a gente tem que falar isso, é objeto de pesquisa, amostragem que a gente fez nacionalmente, uma das maiores, né? Tanto nesse problema contra a criança, quanto a exploração sexual, inclusive de tráfico internacional de seres humanos para fins sexuais, aqui em Goiânia. Goiânia, Aparecida de Goiânia, essa região conurbada. Né? Então, o problema está bem além do que a gente pensa. Nós temos que envolver ali na família, no básico, mas o lugar também mais propício para as crianças sofrer violência, sabe onde é? Justamente dentro das famílias. Em casa. Então é um problema muito maior do que nós estamos debatendo. Nós temos que observar a cultura, nós temos que colocar o que foi dito no começo pelo professor Alberto, pelo Marcelo Heleno, temos que ter essa cultura, temos que ir na essência, temos que preparar. Sou cristão, acredito que todos aqui são, nós temos que ter sim a presença de Deus no coração das famílias, nós temos que buscar a evangelização, nós temos que buscar a educação dentro de casa. Isso é um primeiro momento e que tem que ser feito. E nós temos também que combater o que já está acontecendo. Deixa eu fazer um pensamento conlurbado aqui com o professor Alberto. A administração regional, o senhor vai cobrar do prefeito a instalação, que foi aprovada na época que o senhor não era vereador. Aí eu já pergunto lá, a gente já pergunta para o Bruno quantas gestões ainda vai precisar para instalar as regionais. Olha, nessa matéria a gente tem a única coisa a fazer é cobrar, porque outra iniciativa a gente não pode nem ter. Né? Porque já está aprovado. Então, né? Vamos tentar implementar, ainda que experimentalmente, vamos experimentar vamos descentralizar a administração para a região e ajudar demais. Leste ali, e vamos ver se vai dar resultado. Dando resultado, vamos extrapolar. Agora tem que ter. Dá resultado em São Paulo, dá resultado no Rio de Janeiro, dá resultado em todo. Bom, deixa eu falar então sobre as administrações regionais. O que ocorre? Nós aprovamos 10 administrações. Foi aprovado, o Iris Rezende mandou o projeto. Projeto bonito. Sancionou, houve a sanção, houve a criação, houve o espaço. Só que nós temos que pensar que na administração regional, nós temos que ter ali a presença nessa sede, a estrutura. Temos que ter todo o movimento, maquinário, troca de lâmpadas. E hoje existe, não efetivamente, o secretário ou subprefeito, mas existe a Comurg, que ela tem sim as suas gerências, que ela tem as suas garagens, que desempenha um papel, como tem a garagem da região leste, como tem a garagem da região norte. Ninguém está querendo que abra 10, não. Faz igual o vereador, abre uma. Abre os vereadores não deixam. Os vereadores não deixam, vai virar reduto político de voto. Por isso. O negócio vai fazer a subprefeitura de reduto político. Na verdade, e a população fica prejudicada novamente por isso. A população não está boba mais, não. O senhor disse, e eu sinto isso. A população se manifestou, houve efetivamente o aumento do salário dos vereadores, porque a população manifestou. A população manifestou, houve o 14º, o pagamento do 14º, 15º dos deputados,
também não fez. Por quê? Porque a população manifestou. Opinião Eu acho que o pública exemplo, foi na Viva. a opinião pública, se Foi na pegar os Viva. exemplos, começando lá na Tunísia, com aquele vendedorzinho lá na Tunísia que foi chutado e atirou fogo no corpo dele, provocou uma revolução chamada Primavera Árabe. Né? Agora, essa população, né, se manifestar, ela vai fazer uma transformação. Nós vamos começar a fazer a transformação a partir de lá mesmo. Porque se esperar de cima para baixo, não vai sair. acontecer. Não, mas só colocar aqui Vai as acontecer. gerências, Marcelo Heleno, existem as gerências da Comurg, as gerências seriam transformadas em subprefeituras. Realmente eu concordo. Minha opinião, deve ser implantada as subprefeituras. Eu acho que vai facilitar. Escolhe o que três deve aí, acontecer e vamos começar é não com três. politizar. Ou então revoga a lei. Nós não precisamos, os vereadores erraram. O poder público não pode fazer isso, que é o tema lá do início. Faz uma lei, discute, gastou-se dinheiro mandando o seu ex-colega Tiago Peixoto viajando o Brasil inteiro para conhecer as experiências de administração regional. Eles foram, conheceram, elaboraram, trabalharam nas discussões, audiência pública, gastou-se tempo, dinheiro, convoca a Câmara, manda projeto, aprova, prefeito sanciona. Para quê? Se não vai colocar em prática. Para dar notícia. Olha, Eu até acredito que é importante para a nossa cidade ter, sim, as administrações regionais. Ter os subprefeitos, chamados subprefeitos. O que não pode é deixar politizar. Um dos critérios que nós colocamos na época é que não poderia ter filiação partidária e ser critérios técnicos, porque senão poderia acontecer uma disputa política. Poderia sim, e que seria muito prejudicial. Agora nós temos que analisar que hoje existe, não com o nome de subprefeitura, mas de gerências da Comurg. As gerências da Comurg, elas fazem esse trabalho da subprefeitura. Lá possui maquinários, lá possui lâmpadas, já possui nas gerências. E não deixaram politizar as gerências da Comurg. Não foram politizadas. Então eu acredito que um passo, até sugerir ao prefeito Paulo Garcia, que essas gerências possam contemplar a subprefeitura. O que nós teríamos ali? A presença da Secretaria de Saúde, nós teríamos a presença da Secretaria de Educação acompanhando. Acho importante, porque você está em loco, vendo o problema. O Felisberto não precisaria ter que levar a Comurg a reivindicação da população da região leste, porque os olhos da prefeitura estariam na região leste. Então é um caso que tem que se pensar, Felisberto. Quero até sugerir a você, como petista, faz parte aí da administração, digo faz parte, sendo vereador da base, até o meu irmão Wellington Peixoto, que possam sim conversar com o Paulo Garcia e fazer uma experiência, transformando uma gerência, até mesmo a região leste ou da região norte, transformando esta em subprefeitura e ver o resultado. Acho importante isso sim. Bom, vamos Vamos à resposta do Bruno. Bruno, rapidamente, em 30 segundos. O PMDB ficou satisfeito com a repartição do bolo na prefeitura no primeiro escalão ou não? Olha, sempre queremos mais. Não negamos. Não, então. A resposta é não. Não, pode ser que sim. Nós temos quadros capacitados, extremamente técnicos e também políticos para ocupar qualquer pasta. Então é evidente, fomos contemplados, poderíamos ampliar o espaço? Claro que sim. Gostaríamos de ampliar o espaço? Claro que sim. Esperamos ser contemplados no segundo e terceiro escalão. Mais ainda, vocês é guloso. Não? Bom, O partido é Casa grande, Civil, o partido é grande, possui inúmeras responsabilidades. Só a participação. Só fazer a pergunta. E temos 6 vereadores. O PMDB foi bem contemplado? rapaz, eu acho que foi super bem contemplado. Eu acho que ali o Bruno, né? Foram várias secretarias. É claro que eu acho que o PT poderia ter avançado um pouco mais, porque a administração Poderia ter dado mais para nós? Né? Não, mas olha, nós temos 4 competentes. Tem o pai dele, que é secretário de Esporte e Lazer. Tem o Vaguinho, que é da AMOB, as principais secretarias. O Casa Denis, Civil, Fernando Machado, o Luciano de Castro, enfim. Fernando Machado, Fernando Machado na saúde. Data máxima, Vênia. Deixa eu só agradecer aqui. Vamos devagar. Deputado. Nós estamos satisfeitos com o Paulo Garcia, mas, Paulo, nós temos quadros suficientes para ocupar qualquer pasto. Não, e o PMDB continua com nomes à disposição. Ok, vamos. Deixa eu agradecer aqui a participação do Walter, do frentista Neguinho, Neguinho, bom dia. Neguinho, bom dia. Do Cleudes, do setor norte ferroviário, do Valdivino, do Goiânia Viva, do Caio, da Vila Redenção, do Wilson Borges, do setor oeste,
O Anderson, a gente colocou aqui a pergunta dele. O Beto Alencar, do Residencial Felicidade, do Eno, do Jardim Novo Mundo, Benedito, do Setor Bueno, do Júnior, Parque das Nações. Todas essas pessoas mandaram questionamentos aqui para o deputado Bruno Peixoto ou para o vereador Felisberto Tavares. Está chegando ao fim a edição deste 27 de janeiro do Politeia. Quero agradecer a sua participação. Quero agradecer a participação do deputado Bruno Peixoto. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço o convite. Vocês viram que eu não tive oportunidade para responder a pergunta em relação ao PMDB. Teremos candidato? Sim. E quem será o candidato? Fica para o próximo convite que o Fábio me fizer. Estarei falando para você. Vereador Felisberto Tavares, muito obrigado também pela sua participação aqui. Obrigado, Fabinho, pelo convite, né? Estaremos sempre. E eu quero que vocês acompanhem o meu trabalho lá, que eu estou dizendo. E o nível de congruência é muito grande entre o que eu estou dizendo e o que nós vamos fazer. E agradecer aí os ouvintes, mandando um abraço para todos os goianienses, ali em geral e em especial os nossos amigos lá da região leste, da Vila Pedroso, Jardim Novo Mundo, que está nos assistindo agora e participou com muita propriedade desse programa. Obrigado. Marcelo Heleno, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Esse Bruno Peixoto é um embromão, né? Eu iria responder, não deu, foi tempo. Acabou seu tempo já. Professor Roberto Carlos, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, vereador Felisberto. Foi um prazer conhecer. Uma surpresa, uma grande surpresa, essa sinceridade, essa transparência. Parabéns, deputado Bruno. Boa noite, tá? Tenha uma boa semana, bom trabalho, boas audiências, boa oposição. Estamos precisando de oposição nesse estado, tá bom? Meu caro Marcelo, amigo Marcelo, tá? Um prazer estar novamente na bancada, segunda vez, um prazer grande. Estamos pegando uma liberdade já, estamos ficando mais à vontade um com o outro, né? Às vezes até demais. E para você, comadre e compadre, uma boa semana, tá? Obrigado por esse dedinho de prosa, tá? E a minha torcida, você que você essa semana sente numa mesa e possa saborear uma panelinha com um frango caipira, uma carne de sol, uma linguiça pimentada, um queijinho fatiado bem gostoso, com aquele arrozinho bem quentinho, né? Para ter uma semana muito gostosa, tá? Uma boa noite, até a próxima e aquele abraço bem gostoso. Agradecendo também aos nossos colegas de trabalho aqui, ao Gilson, ao Milton aqui no estúdio, ao Luiz Alvarenga na mesa de corte, ao Luiz na mesa de áudio, a Simara na produção do programa, o Carlos lá na Digimaster e o Alexander na rádio AM 1090. Muito obrigado por ter acompanhado o Politeia deste domingo. A gente volta no domingo que vem com mais discussão política. Tenha uma semana abençoada. Fique com Deus, porque sem Ele a gente não alcança os nossos objetivos.